Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito todos os dias da nossa vida. Porque quem faz é Ele, quem opera é Ele. Tudo é o nosso Deus. Nós só apenas obedecemos ao Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Agradecer por tudo que Ele tem nos feito. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, porque é através do Teu Filho, Senhor, que nós seremos salvos a Ti, Senhor. Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Eu sei que muitas das vezes, Senhor, não foi muito aquele dia, mas nós temos que pensar que o dia é do Senhor. É o Senhor que faz tudo nas nossas vidas. Não importa o que esteja acontecendo. O importante é que é o Senhor que está no controle de tudo, Pai. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que nos dá o nosso trabalho. É o Senhor, meu Pai, que faz tudo, que abençoa, que cura, liberta, restaura. É o Senhor que faz tudo, meu Pai. E somos gratos a Ti. Hoje é o culto de adoração ao Senhor, de gratidão a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E muitas das vezes nós não temos o que nós fazer para o Senhor, meu Pai. Porque o que o Senhor faz todos os dias, nos dando livramento de tudo, Pai. É só o Senhor que faz. Então, Senhor, nós estamos aqui, a nossa oferta viva a Ti, Pai, para Te entregar o nosso melhor, Pai, na Tua presença. Obrigado pela essa rica oportunidade de estar aqui. Pai, abençoa os enfermos, abençoa as pessoas que estão internadas, abençoa nossa irmã Clarinda agora nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo alcança ela, meu Pai. Alcança a Tua serva, Senhor, nesse momento. E que ela seja curada, para que o Teu nome seja glorificado nos céus e na terra, Pai. Senhor, alcança também aquelas pessoas que estão aprisionadas agora nesse momento, nas cadeias, vida espiritual, Senhor, e sentimental. Que seja liberto em Teu nome, Senhor Jesus. Liberta, Pai, esse povo. Que o Teu Espírito Santo alcança cada um, Senhor. E coloca amor de novo dentro do coração, para que eles voltem, Pai, aquele primeiro amor. Aquele primeiro amor, Senhor. Para estar aqui na Tua presença, para estar na Tua casa. Porque vale milhões, Pai, estar aqui na Tua casa, do que estar em festa, do que estar lá fora, meu Pai, agora curtindo a vida, porque ninguém consegue curtir nada. Sem a Tua presença não somos nada, Senhor, diante de Ti. Nada, 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 Pai. Porque o Senhor faz tudo. O Senhor livra, o Senhor liberta, o Senhor cura, restaura. Tira aquelas pessoas, da onde que aquelas pessoas estão agora nesse momento, Senhor, aprisionadas por Satanás. Mas que o Teu Espírito Santo alcança essas pessoas e tira, Pai, quebra os ferrolhos. Quebra as correntes, Senhor, nesse momento, Pai. Por isso, Senhor, nós te entregamos essas pessoas nas Tuas mãos, o Teu povo nas Tuas mãos, Senhor. Alcança cada um. Fala conosco, Pai, nesse culto. Que seja o Senhor, não seja nós, mas seja o Teu Espírito Santo de Deus. Esteja aqui conosco, Pai, no meio de nós. Que Teu Espírito Santo nos encha, Pai. E que nós saímos daqui não da mesma forma que nós entramos dentro da Tua casa, mas que nós venhamos sair diferente, Pai, com o Teu Espírito Santo cheio da Tua presença. Obrigado, Deus, pela essa rica oportunidade. Eu agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa cristã, adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pastora, venha louvar. Glória a Deus. Que vocês venham louvar de todo o coração ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele merece toda a nossa gratidão a Ele. Amém? Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar ao Senhor. O hino da harpa cristã 432. Já está aí já, pastor. É só clicar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Ele está aqui, igreja, então adore a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adore a Ele. Diga para Ele. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim, o quê? Operar o Teu amor. Diga. A minha alma lava, Salvador. Diga para Ele. No Teu sangue puro carmesim. Diga. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão, oh glória, diga para Ele, onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, oh glória, declare para Ele. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Diga para Ele. Seja o meu tempo já, oh glória, diga, consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, diga, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, oh glória, no Teu sangue puro carmesim. Diga, minha vida toma para ser, Senhor, o que é, igreja? Tua para sempre, sim. Diga, toma, Deus, o meu querer, faz, ó Teu a Salvador. Diga para Ele. Hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, oh glória, diga para Ele. No Teu sangue puro carmesim. Diga, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, diga para Ele, quando venho me prostrar a Teus pés, oh Salvador. Diga para Ele, hoje vem me consagrar. A minha alma lava, salva, glória, aleluia. No Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, igreja, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor com o hino da harpa cristã 388 da harpa cristã. 388 da harpa cristã. Canta, convido, ó crente, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, diga para ele, aleluia. Canta com vida, ó crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pensar. Diga, canta nas noites, canta no sol, na luz, o mal assim resiste, canta pra Jesus. Diga, canta com vida, ó crente, alegra o coração, louva ao Deus clemente com feliz canção. Oh, glória, diga, veio está o mundo de turbação e dor, canta o amor profundo da quem? Do teu Salvador. Diga, canta com vida, ó crente, olha só, Deus teu socorro é, guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Oh glória, olha só, Cristo sim te levanta, quando medroso estás, se confiando cantas, seu amor verás. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, igreja. Adore a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a pastora. Cada dia mais que o Senhor usa poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. As irmãs vão louvar? Glória a Deus. As irmãs, ciclo de oração, adorando ao Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Irmã Ana, vem fazer a leitura da palavra em nome de Jesus. Irmã Ana, leitura da palavra em nome de Jesus e orar. Deus seja louvado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, né? Na casa do Senhor. Aleluia. Eu vou ler aqui em João 10. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Jesus é um bom pastor. Aleluia. Saúde os irmãos. Com a paz do Senhor. Amém. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sabe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo teu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas ele não entenderam o que era que lhe dizia. Tomou, pois, Jesus dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto viere antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispensa. Ora, mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, conheço as minhas ovelhas, e as minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste oprisco. Também me convém agregar esta ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo o dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse
mandamento recebi do meu Pai. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia, Senhor. Esse nosso Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Mais oração, né? Mais poder. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai. Papai querido, estamos aqui na tua casa, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai amado, papai querido, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é nossa rocha forte. Papai querido, sem o Senhor nós não somos nada, papai. Mas com o Senhor, papai, nós vencemos qualquer batalha, Senhor. Não interessa se a igreja seja superlotada ou não, papai. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor está aqui na tua casa. Por isso, papai querido, papai amado, nós somos felizes. E muitos, papai, olha para nós e fala que não sabe da nossa felicidade. Sabe por quê, papai? Porque nós seguimos um bom pastor. Aleluia, glória a Deus. E eles que não querem seguir esse bom pastor, não vê alegria com eles, papai. Então, papai querido, visite a tua igreja, visite os irmãos, as irmãs, o pastor, o presbítero. Ô, papai querido, o porteiro, visite também essa vizinhança da tua casa, papai. Visite também os hospitais, os asilos, Senhor da glória. Ô Deus Todo-Poderoso, visite, papai querido, a rádio, a televisão. Visite, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Ô papai, da internet também, papai querido. Se tiver alguém precisando de louvor ou de oração, é só pedir que nós oramos porque nós confiamos nesse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que nós confia, esse Deus vivo, esse Deus que salva, esse Deus que liberta, esse Deus que transforma, esse Deus que dá vida com abundância, porque o nosso Deus, Ele veio para dar vida, muita vida e alegria para cada um de vocês. É o que nós estamos aqui, e porque nós confiamos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que tudo pode. E eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Né? Deus te usa poderosamente, mano. Palavra abençoada do Senhor, né? Glória a Deus. E nós temos que pegar essa palavra e colocar no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Pastor? Oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado. Estamos, como diz a irmã Ana, muito alegre e feliz por estar na casa do Pai. Nós precisamos aprender uma coisa. O nosso louvor, a nossa adoração, nosso culto, ele independe de quantidade. Jesus diz assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. É claro que a gente quer ver a face dos irmãos, é claro que a gente quer ver todos reunidos. Mas Jesus, a importância maior é saber que nós estamos aqui para adorar a Jesus. Se tiver 2, 3, 10, 15, 100 pessoas, meia dúzia, a adoração nossa não pode mudar, tem que ser a mesma, não é? Agora, quem tem a sensibilidade espiritual atingida pelo Espírito Santo, ele sente a necessidade de estar aqui para adorar. Quem não tem essa sensibilidade espiritual, simplesmente não vem. É simples de entender. Então não é por força nem por violência, mas você que veio, sai abençoado, entra, fica e sai abençoado. E nós vamos louvar a Deus, mas antes eu quero ler um versículo. Fazer que nem a irmã Neuza, eu vou ler em João hoje. Ela gosta de ler bastante em João, né? Hoje eu também vou ler em João.
Isso. No João capítulo 14. Promessa de Jesus que ele fez para os discípulos ficou restringido apenas para os discípulos, mas essa promessa ficou para a igreja contemporânea de todos os tempos, para a igreja atual, para a igreja que realmente serve e adora Jesus. Capítulo 14, verso 1. Aqui vai um consolo de Jesus em uma frase muito importante que consolava, que consolou e consola os corações dos crentes. Diz assim o verso 1 do capítulo 14. Disse Jesus: não se turbe o vosso, aleluia, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Quem está esperando essa promessa? Ele vem. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Mas eu sei que ele vem. E vai levar aqueles que estão firmes. Quem vai levar? Ele. Ele quem? O nosso Senhor. Ele é acima das estrelas. Ele é acima das nuvens. Acima do sol, acima da lua, acima das galáxias, acima dos planetas, acima de tudo e de todos. Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele está aqui, Ele está presente, Ele vai continuar falando, Ele está em nosso meio, nós já sentimos a graça dEle aqui. Ele é poderoso, santo, majestoso, único, sublime, soberano, digno de toda a honra e de toda a glória. Solta e vamos louvar, adorar esse Deus, porque Ele é grande. Eita glória, quem sabe cante. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe exatamente quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender para ensinar. Ele tem as escrituras do planeta, o seu nome é Jeová. Cante. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar. Entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não esquece de ninguém. Oh, glória a Ele, a honra, a glória, o louvor a Jesus Cristo para sempre. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra.
Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais. Do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto Ele sabe interpretar. Olha o nosso Deus como é. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não esquece de ninguém. Ele é Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Glória a Deus, que Deus abençoe o pastor cada dia mais, que Deus usa poderosamente. Oh, glória, que palavra abençoada também, né? Louvor, adoração a Deus. Glória a Deus. Deus não esquece de ninguém mesmo. Aqueles que servem a Ele, aquele que se entrega a Ele, em nome de Jesus. Diaconisa Neuza traz uma palavra também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Lendo aqui em Samuel. 1 Samuel. Primeiro Samuel 15. Ainda, então vamos começar aqui. 15 e 10. Amém? Aqui o tema fala: Deus rejeita Saul como rei. Posso ler? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gigal.
E veio, pois, Samuel a Saul. E Saul disse: bendito seja tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este que chega aos meus ouvidos? Eu mugido de vacas que ouço. Disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, te declarei o que o Senhor me disse nessa noite. E ele disse-lhe: fala. Saul disse: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor para este caminho? E disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, porque pois não destes ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eu vou ler até aqui, depois eu vou ler um versículo aqui, mas eu estava lendo essa passagem aqui de Saul, porque sabe, é aqui no Velho Testamento, mas aqui também fala de obediência, né? Então, quando Deus rejeitou Saul, porque Deus, na verdade, Deus ele não quer rejeitar ninguém, não é isso? Eu sempre falo, ele ama todos, e ele quer que todos se salvam, e todos andam no caminho, né? Mas aqui porque Deus já não tinha mais o que fazer, Deus já tinha falado com Saul, já tinha avisado ele, né? Muitas vezes, mas ele e ajudado também, não é isso? Mas Saul não deu ouvido. E quando Deus deu essa ordem para Saul, eu entendi aqui, Deus me trouxe o entendimento, porque, né? Ele fala, quando ele deu essa ordem para Saul ir lá e fazer o que tinha que fazer, então Saul teria que obedecer, não é isso? A voz de Deus. Ele tinha que fazer conforme Deus tinha ordenado para ele chegar lá e fazer. Só que eu fiquei vendo para nós, trazendo para nós o dia de hoje, né? Ou para a gente agora, essa palavra. Tem muitas pessoas, até no nosso meio, que na verdade eles não querem fazer do jeito de Deus, que Deus quer, né? Foi isso que eu entendi. Que Deus, ele não quer fazer como Deus quer que faça. Eles querem fazer da maneira que eles querem fazer. Mesmo que seja uma ordem de Deus. Mesmo que seja um mandado de Deus. Não é isso? Mas eles não querem obedecer porque tem pessoas que ela tem um orgulho. Ela tem orgulho. Então elas acham assim, que elas não querem obedecer ordem. Elas até vai quando alguém fala, mas chega lá, elas fazem da maneira que elas querem, não é isso? Então eu vejo aqui que Saul, ele fez da maneira dele, não do que Deus queria que ele fizesse. E Deus, quando ele dá uma ordem, quando ele passa algo para nós fazer, ele quer que nós obedeça. Não importa se nós queremos pegar isso ou salvar aquilo ou qualquer coisa, não, nós temos que obedecer. Para Deus é obediência, é o que vale. Você sabe, eu estava pensando assim, falar em obediência, nós podemos fazer qualquer coisa para Deus. Podemos fazer qualquer coisa que você querer para Deus. Você pode ficar aqui na igreja, você pode trabalhar, pode evangelizar, você pode pregar, você pode cantar, você pode fazer o que você querer. Do melhor que você fazer para Deus, você pode fazer o melhor. Mas se você não for um cristão que obedece, não vai valer nada. Não vai valer de nada. Porque é tão declarado que Deus deixou que nós não somos, né, salvos pelas obras. Já está lá. Não que nós devemos fazer para Deus, não é isso? Mas não é isso que vai salvar. Então, Saul aqui, ele deixou a desejar para Deus. Ele não fez, ele fez da maneira dele.
E quando Samuel chega e fala para ele, declarou para ele o que Deus tinha mandado, ele tem uma parte aqui que Saul fala assim: eu fui lá e fiz tudo que Deus falou. Sendo que o próprio Deus já tinha mandado Samuel repreender ele, que já tinha rejeitado, era Deus que estava falando, e ele estava indo contra ainda a palavra de Deus. Mesmo nessa hora que Samuel veio falar para ele, falou assim: ó, o Senhor falou assim, assim, assim. Não, eu fui lá e cumpri certinho o que o Senhor falou. Nós só salvamos esse rei e pegamos os despojos, tal, mas eu cumpri a palavra de Deus. Ele ainda estava teimando, porque ele tinha cumprido a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Não é diferente. Porque as pessoas, ela ouve o que Deus manda elas fazer, alguém fala, porque Deus usa alguém, né? Deus tem que usar alguém aqui. Deus não vai descer, ele vai usar eu, vai usar o pastor, vai usar a pastora, vai usar os que querem ser usados, ele vai usar aqui, para falar com a pessoa. Mas a pessoa, ela não dá ouvido. Ela vai fazer da maneira que ela acha que tem que ser feito. Não da maneira. E é aí que vai vir agora o problema sobre nós. Não é isso? É agora que vai vir. Agora vai vir. Porque se a gente tivesse pegado essa palavra, né, que Deus passou, pregou, e nós pegasse ela e praticasse da maneira que foi falado, fizesse daquele jeito que Deus falou, que está aqui na Bíblia. Não que alguém fala para nós fazer algo que não esteja aqui. Não é isso? Não é isso? Que está dentro da palavra de Deus. Porque se alguém falar para nós fazer algo e não está, faça. Né? Também não faça. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Sempre eu fui desse jeito. Quando alguém falava, eu vinha na Bíblia. Se aqui era verdade, eu faria. Se não, não. Porque eu sempre coloquei uma coisa em mim. Nunca segui homem, mas sim Deus e a palavra dele, né? E nem do meu jeito também, segui o meu jeito, a minha vontade. Então vem as consequências, igual o pastor falou, né? De não obedecer. Gente, se nós obedecer, Deus falou: se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. E se nós obedecer, tudo irá bem. Tudo irá bem, né? Tudo será diferente na nossa vida. Tudo. Porque por obediência. Mas o que acontece? Como a pessoa tem um orgulho, né, dentro, ela não aceita. Tem gente que não aceita a ordem. Ela não aceita a ordem em lugar nenhum, viu? Nem em serviço, nem no trabalho, não. Ela não acerta. Não é nada. Ela não é assim, nem aqui. Se você, ela faz, mas gente, eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer do meu jeito, eu sei como fazer. Eu sei como vai ser. E a gente não pode, nós somos servos, nós temos que entender. Nós temos que entender que nós somos servos e que nós não somos nada. Nós somos dependentes totalmente de Deus. Quando nós entender que a nossa vida tem que ser dirigida por Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus, é que é Ele que toma conta. Quando nós colocar isso na gente, entender isso, nós não vamos fazer nada fora da vontade dEle. Nada. Se Deus falou, ó, você vai sair daqui, vai para lá, você tem que ir porque Deus está falando. Então você vai. Mas se alguém falar para você, ó, você vai para lá, você não vai, porque se não for Deus, não vai. Não vai dar certo. Mas quando é Deus, dá certo. Deus não é Deus mesmo de confusão. Isso está até na Bíblia, eu falo com ela, Deus não é Deus de confusão. E Deus também não vai querer, de uma vez que Ele já chamou a gente, já salvou, já nos libertou, né? Ele vai colocar nós num jugo de escravidão de novo, para sofrimento? Não. Deus não vai colocar, né? Deus não vai colocar outra vez. É nós mesmos que nos colocamos. Nós mesmos nos colocamos e depois nós culpa Deus. As pessoas culpam Deus. Falou, Senhor, não foi o Senhor que mandou, não foi Deus, eu tinha que orar. Porque se você orar, se você colocar na mão dele, ele vai responder o que é bom, o que você tem que fazer. Deus dá resposta.
Mas não vai dar resposta, Deus vai descer lá e falar assim, não. Alguém vai usar alguém e alguém vai falar, né, o que você tem que fazer. Mas eu conheci pessoas que elas ficavam querendo ouvir a voz de Deus. É assim, Deus falar com ela, mas falar mesmo, assim, a voz. Não era assim, tipo, usar alguém para chegar no outro dia, ou ela ouvir uma palavra, uma pregação, e ter aquela resposta que ela queria. Porque é assim que Deus faz. Aí a pessoa fala assim, mas eu não ouvi Deus falar nada comigo até agora. Por que você está falando isso? Eu falei assim, mas é Deus que está aqui usando eu para falar. Não é? É para falar com você. Mas tem gente que não, ela nem apesar que é igual Saul, não é? Saul Samuel foi lá, falou com ele tudinho, mas ele não quis saber do que Samuel falou. Ele não se importou com a voz que Samuel foi lá e passou a mensagem. Ele falou, não, vamos levar e acabou. Eu sei o que eu estou fazendo. E Deus, ele não está interessado, igual eu falei agora, acabei de falar, nas obras, tipo, em sacrifício, né, em oferta. Não, você não tem que dar, não é isso, não tem que ofertar, não tem que fazer para Deus, não é isso. Só que não é isso só que Deus quer. Deus quer que nós obedecemos, seja obediente à palavra, obediente a Ele, obediente ao que Ele quer para nós de melhor. Se nós obedecermos, né, pastora, nós vamos vencer, nós vamos ter o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Deus, Ele quer o melhor para os filhos dEle. Deus não quer o pior. Deus, Ele quer o melhor. Às vezes é nós que buscamos o pior, não é, pastor? A gente busca o pior. A gente busca. É nós mesmos que buscamos. Tem coisa que eu busquei o pior para mim mesmo. Foi eu, não foi Deus não. Eu falei, Senhor, eu que errei. Eu que fiz dessa maneira. Não foi, o Senhor não falou para mim fazer isso. Eu fui e fiz. E agora eu estou sofrendo, mas é minha culpa. Não é do Senhor. Eu só vou orar ao Senhor para me tirar desse sofrimento. O Senhor ter misericórdia de mim e me perdoar por o que eu fiz e me tirar de novo desse sofrimento. Então isso nós podemos fazer, mas tem coisa que é nossa. Por não ouvir a voz de Deus. E Deus fala, né? Todos os dias. Deus fala hoje através de pessoas, através dos profetas, dos pastores, da Bíblia, né? Pregação, na rua. Qualquer lugar que você for, hoje Deus está falando. Só não dá ouvido quem realmente não quer viver uma vida com Deus. Só não dá ouvido realmente quem não quer obedecer. A pessoa que não dá ouvido é aquela que não quer pagar o preço e sacrificar a sua vida. Só esses aí mesmo. Mas nós que queremos, nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar perseverando. Nós vamos continuar. Porque Deus está conosco. É igual o pastor falou aqui, ó. Nós somos em pouca gente. Não vamos deixar de glorificar a Deus, de buscar e de louvar Ele e agradecer a Ele. Nós não vamos deixar por ser poucas pessoas. Nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito, como se a igreja estivesse cheia hoje. Não importa. O importante é que Ele vai receber o nosso louvor, a adoração, a pregação, Ele vai receber tudo. Eu tenho certeza, porque Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio. A gente pode sentir já, né? E é Ele que nos usa, Ele está colocando as palavras. Porque eu mesmo não sei falar nada, nem consigo falar nada, nem sou nada. É Ele, tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Como diz, tudo é para Ele, né, pastora? Tudo para Ele. Toda a honra. E eu agradeço muito a minha oportunidade. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a diaconisa Neuza. Que Deus possa usar todos os dias poderosamente a sua vida, cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Irmão Cirílio, a sua oportunidade em nome de Jesus. Faz a saudação. Glória a Deus. Palavra abençoada do Senhor, né? Cada dia mais a gente aprende obediência ao Senhor. Glória a Deus. Estão todos alegres? Eu creio que sim, porque quando entramos para dentro da casa do Senhor, as tristezas, as imposições que existem entre nós, fica tudo para trás. Nós entramos aqui de cabeça erguida e pensando somente em louvar, e Ele tem nos dado, né?
Porque ai de nós se nós não tivéssemos pego com Jesus, onde nós estaríamos hoje, né? Estaria todos mortos. Porque o pastor Daniel trouxe aqui uma mensagem esse dia que morou no meu coração, hein? Essa está morando dentro do meu coração, viu, pastor? O crente fiel a Deus não morre. E é verdade, não morre. Morre a matéria, desaparece, mas o espírito não morre, irmão. E essa matéria, não vale nada essa matéria, ela é podre. Mas vamos ser transformados em uma nova criatura. Assim diz a Bíblia, não é eu que estou falando, a Bíblia diz que nós vamos ser transformados uma nova criatura. Foi Cristo Jesus. Então eu fiquei pensando, mas como que o crente não morre? Aí eu cheguei à conclusão, o profeta Elias, né? Ele não passou pela morte carnal. Não, ele foi arrebatado de uma carruagem de fogo. E não só ele, muitos outros profetas que foi arrebatado. Então eu creio que essa mensagem mora no meu coração. O crente fiel a Deus, ele não vai morrer. Vai morrer essa matéria, porque essa é podre, é leve. Mas o Espírito que Deus nos deu, esse nunca morre. E essa matéria, esse corpo, ele vai ser transformado, renovado por Cristo Jesus. Amém? Eu não vou ler não, que vai passar muito tempo. Eu quero orar juntamente com a igreja, eu gosto muito de orar. Então a palavra de Deus, quando eu venho aqui, eu deixo ela plantar dentro do meu coração. Para que eu possa viver nesses últimos dias que vivemos na superfície da terra, é porque nós temos Cristo Jesus conosco. Porque senão nós não vivíamos, irmão. Nós vivíamos, como se diz, vegetando na face da terra. Mas nós temos vida, e vida com abundância. A irmã leu aqui agora há pouco, aqui, né? Vida, Cristo Jesus deu vida com abundância. Não foi pouquinho, não. Ele deu para nós viver, mas viver mesmo alegre, cantando e glorificando o nome do Senhor. É bem verdade que enquanto vivemos aqui nessa terra, nós vamos passar por perrengue, nós vamos passar por luta, por provas. Mas tudo isso cai por terra. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo Jesus juntamente conosco. Aonde colocar a planta dos nossos pés, Cristo Jesus está ao meu lado, está ao teu lado, guiando os meus passos, guiando os teus passos, para que nós não tropeçamos e não caímos em abismo, vivemos caminhando nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus, vamos orar mais. Teve bastante oração aqui, mas oração nunca é muito. Quanto mais nós oramos, mais Deus nos ouve. E se você abrir a boca buscando a Deus, Ele está de ouvidos atentos para receber o meu clamor, receber o teu clamor, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos guiar mansamente pelas veredas da vida, irmão. Porque esse mundo que nós vivemos é cheio de tropeço, é cheio de luta, de prova, passamos por tantas coisas ruins, mas sabemos que temos um Deus verdadeiro, sabemos que tem um Deus de poder que nos livra de todas as decepções, todos os perrengues que nos arrodeia. Cristo Jesus está me vendo, está vendo você, está vendo cada um que procura estar com Ele, né? O ímpio muitas vezes não liga, o ímpio leva do jeito que dá, tudo para ele está certo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus e sabemos que sem Cristo Jesus não conseguimos viver, aonde colocar a planta dos nossos pés, Ele está ali de olho em mim, Ele está ali de olho em você, Ele está ali te guiando. Eu creio dessa forma, eu sei que todo aquele que crê em Cristo Jesus sabe que Ele não aparta um minuto da minha vida nem da tua. Amém? Fixa agora o teu pensamento no trono do Deus vivo. Vamos falar com Deus vivo, um Deus de todo poder, um Deus que cuida de nós todos os momentos das nossas vidas. Amém? Deus amado, Deus bendito. Oh, Papai de amor, aqui nós estamos mais uma vez reunidos na tua casa para glorificar o teu nome, para honrar somente a ti, ó Pai, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Por isso eu te peço, ó Pai, a cada vida que adentrou por essas portas, que o Senhor Jesus derrama unção, guia essas vidas, que Ele possa estar aqui conosco sempre cantando e glorificando o teu santo nome, ó Pai. Aqueles que muitas vezes estiveram aqui e já saíram do nosso meio, que Deus toma conta deles. Aonde eles colocaram a planta dos seus pés, Jesus toma conta deles. O nosso rebanho aqui não pode parar. O nosso rebanho foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Então não podemos parar de maneiras alguma, irmão. Nós temos que andar de cabeça erguida e pensando: Cristo Jesus está comigo. Aonde eu estiver, Ele está me dando força, Ele está me ajudando.
Enquanto você pensar dessa maneira, desse jeito, você tem só glória, você tem só que ganhar de Cristo glória. Porque ele mesmo disse que ele não despreza o seu povo. Ele diz que não despreza o seu povo, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Ele não abre mão, irmãos, ele não abre, ele está guiando mansamente pelas veredas da vida. Eu creio nisso porque eu já passei por tantos e tantos perrengues na vida e estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque sei que sem Ele eu nada sou, nada posso, nada tenho, mas com Ele eu tenho tudo, porque eu sei que ele não vai negar nada para mim, desde que eu andar firme nos caminhos dEle. E eu falo para você dessa mesma forma, não entristece, não esmoreça, não vai desviar por causa que um saiu daqui, não quer mais ficar aqui, não vai pensar assim, a igreja está passando por tropeço, que o povo está indo embora, nada disso, aqui só ficam os valentes, aqui só ficam aqueles que são comprados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. É só os valentes que ficam aqui, os medrosos, os falsos, vai saindo, porque não para no lugar onde Cristo Jesus habita. Cristo Jesus é vida e vida com abundância. Então aquele que muitas vezes está aqui, acha, não está bom, aquela igreja está fria, aquela igreja não vai para frente. Meu Pai eterno, Jesus está vendo isso, Jesus está nos ouvindo. Nós não podemos entristecer de maneiras alguma, nós temos que seguir em frente e lembrar que nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso eu espero que qualquer hora que ele descer a essa terra, ele vai me achar alerta, vai achar todos os meus irmãos alerta, cantando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Ele mesmo disse, não existe outro Deus sobre a superfície da terra, nem no céu, é só um Deus eterno. O Deus de Elias, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Paulo, o Deus de Moisés, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não mudou e não vai mudar. Presente, onipotente, e não muda, não vai mudar. E se nós conseguirmos nós estamos conseguindo viver na graça dele, viver somente para ele, um dia nós vamos ser arrebatados também, irmãos. Vamos ser arrebatados. Eu tenho essa esperança e eu creio que todos os fiéis de Cristo têm essa esperança, que ele vai descer, está prestes a descer a essa terra, e ele vai achar os seus escolhidos, aqueles que não covardaram, não usaram de covardia, aqueles que não deixaram os caminhos do Senhor, não viraram o rosto para lugar nenhum, está sempre firme. E aqui, irmãos, nesse púlpito aqui, só ficam os valentes. Os mofinos, os medos, que são medrosos, não ficam mesmo, eles vão saindo. A palavra de Deus diz que tudo que não presta acaba por si mesmo, e é verdade. Eu creio que Jesus está descendo para levar a sua igreja. Ele vai nos achar aqui, cantando e glorificando o hino do Senhor Jesus. Porque sem Ele sei que nada somos. Isso eu te peço, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, Pai, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Cirilo. Que Deus abençoe e que poderosamente usa cada dia mais o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu também vou deixar uma palavra aqui do Senhor para o nosso coração, né? Porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus. Sem perder tempo. João 6. Glória a Deus. João 6, 35. Glória a Deus. E diz assim a palavra: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim,
e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Glória a Deus. Uma palavra abençoada que o Senhor está nos falando conosco sobre obediência, porque quando nós obedecemos a casa do Senhor, quando nós obedecemos a palavra de Deus, que Deus nos chamou para fazer a vontade dEle, e muitas das vezes tem muitas pessoas que às vezes está fazendo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua própria vontade, não é? E aqui o Senhor está dizendo que Ele é o pão da vida, porque aquele que vem a Ele não terá fome. Então todos os dias nós estamos comendo a palavra do Senhor, porque é maravilhoso, nós estamos se alimentando. E mais Ele fala, crê em mim e nunca terá sede. A sede, essa água, é o Espírito Santo de Deus, não é? Então nós temos que se alimentar da palavra do Senhor e também nos beber da água, que é o Espírito Santo do Senhor, porque é o Espírito Santo que nos tira de todo o pecado, tudo. Ele nos livra de tudo, porque quando sentimos fome, nós só fazemos o quê? Comemos, né? Vamos lá, faz uma comida, a gente come e enche a nossa barriga. Mas quando nós comemos esse pão, que é o Senhor Jesus, que nos alimenta o nosso espírito, então nós ficamos o quê? Fortalecido, né? E quando também bebemos a água, que é o Espírito Santo do Senhor, nós não teremos sede, porque quando nós estamos com sede, nós tomamos água. Mas essa água que o Senhor está falando é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que comer o pão e tomar a água, que é o Espírito Santo, dentro de nós. Aí sim, nós sentimos alimentado, sentimos forte. Porque o forte não é aquele que não busca o Senhor, é aquele que busca o Senhor e precisa do Senhor, né? E se entrega a Ele. Mas muitos não querem esse pão vivo que desceu do céu. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu por nós, não é? E Ele quer também dar a vida a todos. Ele quer salvar ainda o seu povo. Então, por isso que Ele deixou o povo dele aqui pregando a palavra. Não importa se as pessoas às vezes não ouvem, não deixam de ouvir, mas continuamos, que o Senhor fala, pregai a toda a criatura da terra. Quem sabe, né? Deus vai trabalhando no coração, o Espírito Santo, e pode mudar e as pessoas aceitar o Senhor ainda. Pode ser que seja no último dia, não sei, a gente não sabe. Só Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. Só temos que orar, pregar a palavra de Deus. E no momento certo, é o Espírito Santo que convence o homem ao pecado. Então, é o Espírito Santo que vai fazer tudo. Então, nós somos gratos ao Senhor. Então, eu deixo essa palavra aqui no coração de todos. Porque aqui também fala aqui, ó, no 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o Senhor vai lançar fora, jamais. O Senhor, aquele que o Deus já deu para ele, e aqueles também que se arrependem de todo o seu coração e volta para o Senhor, e quer o Senhor como o Senhor, o único Senhor e Salvador da vida dele, Deus não vai lançar fora. Mas se a pessoa não quer mais o Senhor na vida deles, quem somos nós para julgar? Só Deus sabe, só Deus conhece o coração de cada um. Não sabemos o que eles andam passando ou deixa de passar, mas o importante é sabermos que nós temos que orar um pelos outros. Vocês que estão assistindo também, não deixe de vir estar na casa do Senhor. Receba esse pão vivo que desceu do céu. Receba essa água que é o Espírito Santo, que pode nos libertar, que pode nos tirar do pecado. É Ele, é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer tudo isso. Amém? Eu agradeço também essa rica oportunidade e que as palmas louvem ao Senhor. Amém? Pastora, vem trazer a palavra. Em nome de Jesus. Agora chegou o momento também maravilhoso de se alimentar da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Eu também. Tá bom. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Enquanto nós oramos, mas de olhos abertos, vamos dar à casa do Pai
nossos dízimos e as ofertas à casa do Senhor, para que nós possamos, deixa eu pegar minha oferta ali, para que a gente possa ajudar na casa do Pai. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Porque para Deus e por Deus são todas as coisas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, até aqui te damos graças e louvores, ó Deus, porque sabemos que é o Senhor que tem nos guiado, o Senhor que tem nos ajudado, ó Pai. E pedimos nessa hora, Senhor, a cada ofertante, a cada dizimista, aqueles que dizimam, Pai, pela conta da igreja, aqueles que ofertam pela conta da igreja, Pai, aqueles que ofertam aqui na tua casa, Senhor, abre as comportas do céu, ó Pai, abençoa cada lar, a cada família, Senhor, dai graça a cada um, meu Pai, restitui, Senhor, ó Pai querido, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo, tu não mudaste, ó Pai, que o Senhor abençoe e guarde a todos nessa noite, ó Pai, que a tua graça seja sobre todos, em nome de Jesus, e toda a igreja diga, amém, glória a Deus, e as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos abram, Deus é tão tremendo, que Deus, Ele conduz, o Espírito Santo conduz, a cada um que fala, a cada um que pega esse microfone, Deus vai conduzindo através da sua palavra, e Deus é lindo, e nós estamos aqui porque nós sabemos que é a mão dEle, que é Ele que não nos larga, é Ele que nos conduz a cada momento. Então, eu peço aos irmãos, abram as vossas Bíblias, no livro de Salmos, Salmos, número 25, aleluia, Salmo 25, aleluia. E Deus confirmou, quando a irmã Neuza leu 1 Samuel, aleluia, que tem tudo a ver com esse salmo que nós vamos ler agora. Salmo 25, amém, igreja? Esse salmo, Davi, é sobre Davi, sobre quem era Davi, sobre como Davi tinha um relacionamento com Deus. E esse salmo diz assim, nós vamos ler ele. Salmo 25, Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Diz assim a palavra: a ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia, aleluia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém, igreja? Quando nós lemos esse texto, nós nos voltamos lá para Davi. O menino que ninguém dava nada por ele, nem a sua própria família. A palavra de Deus diz que quando Samuel, já pela ordenança de Deus, Deus falou, vai à casa de Jessé, porque lá eu ungirei o novo rei de Israel. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, foi apresentado todos os filhos de Jessé. Diz a palavra de Deus que um era mais lindo, mais belo, mais garboso, que tinha era um com o outro. Mas o próprio Samuel não sabia quem seria o próximo rei de Israel. E quando Samuel chegou lá, a palavra de Deus diz que quando Samuel viu Eliabe, Samuel já falou, esse mesmo que será rei, porque ele tem tudo que um rei precisa ter. Mas Deus, a palavra de Deus diz que o homem vê por fora, mas Deus vê o seu interior, aleluia. E assim muitos hoje estão enganados, porque muitos acham que falam bem, são bons,
irmãos, mas o Senhor está olhando por que tem dentro, não pelo que está fora. Aleluia. E ninguém consegue enganar o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que passarão terra e mar, que tudo passará, mas a palavra de Deus, ela se cumprirá. E se a palavra de Deus se cumprirá, é aquele Deus que ele vê o oculto escondido. Aleluia. É um Deus que não se engana. É um Deus que hora ou outra ele coloca o que está oculto para cima. E quando estava lá na casa de Jessé, Samuel já tinha passado por todos os filhos. Aí Samuel pergunta, mas você tem mais algum filho? Aí Jessé diz assim, sim, eu tenho mais um, mas ele fica lá no pasto, cuidando das minhas ovelhas, aleluia. E Samuel fala, manda chamar esse teu filho, aleluia. Porque enquanto ele não chegar aqui, ninguém sentará à mesa, aleluia, glória a Deus. E assim foi feito. Mas eu imagino Samuel naquele pasto. Foi lido aqui também que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, aleluia. E quando estava lá naquele pasto, Davi, eu imagino, a palavra de Deus não diz, sim diz que ele matava urso, matava leão para defender a ovelha do seu pai, aleluia. Veja como Davi, ele tinha um apreço, mesmo ele não sendo um filho querido, mas ele tinha um apreço pelas ovelhas do seu pai, aleluia. Ele queria fazer o melhor para as ovelhas do seu pai. Davi, eu imagino Davi levando as ovelhas num rio, onde o rio era mais limpo, para que elas pudessem beber as águas. Eu imagino Davi subindo montanha, descendo montanha, para levar as ovelhas do seu pai, comer o melhor daquela folhagem ou daquela grama. Eu imagino Davi fazendo isso. Porque Davi não estava fazendo o melhor para ele, mas estava fazendo o melhor para as ovelhas do seu pai, aleluia. E quando Davi chegou ali na sua casa, ele nem imaginava o que esperava Davi. Ele entrou, eu imagino aquele menino que não tinha estatura, não era um guerreiro, não tinha nada, mas uma coisa ele tinha a presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. E eu te falo nessa noite, igreja, muitas vezes nós achamos que temos tudo, mas na realidade, se nós não estivermos debaixo da obediência de Deus, se nós não estivermos debaixo do querer de Deus, nós não teremos nada, nós não fazemos nada e não podemos nada, aleluia. E ali chegou Davi, e quando Davi chegou naquela casa, para espanto daqueles que não davam nada por ele, Deus bradou lá do alto para o seu profeta, é esse que será o futuro rei de Israel, aleluia. E ali ele foi ungido rei de Israel. Mas aonde eu quero chegar com essa mensagem, já foi falado aqui, não conseguimos chegar em lugar nenhum, se nós não obedecemos a palavra de Deus, aleluia. Se nós não estivermos debaixo daquilo que Deus quer, não acima do que queremos, mas se nós não estivermos debaixo daquilo que Deus quer, nós não chegaremos a lugar nenhum, aleluia. Mas o mais lindo da passagem de Davi é que quando ele foi ungido rei, todos que são ungidos reis, como foi Saul, no primeiro momento o que ele quis? Ele quis sentar em um trono. Eu imagino na hora que Saul foi ungido rei, porque o povo queria, eu imagino Saul correndo e sentando naquele trono. Mas diferentemente de Davi, aquele que ouve a voz do seu pastor, aquele que tem a unção divina de Deus, ele não quis sentar no trono, ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Ele continuou na humildade, conduzindo as ovelhas do seu pai. E ele continuou defendendo as ovelhas dos abutres. Continuou defendendo as ovelhas dos chacais. Continuou defendendo as ovelhas dos leões, dos ursos. Mas ele queria conduzir as ovelhas do seu pai. E isso nos leva a meditar, igreja, que Deus, ele quer um caráter cristão, mas é um caráter segundo, pensa bem,
Davi, depois que ele saiu do pasto, que ele começou a lutar as guerras, que ele começou ali a receber a sabedoria do Deus Trino, que ele começou ali fazer segundo a vontade de Deus, que começou a acontecer com Saul, igreja? Saul foi se inchando e começou a planejar a morte de Davi. A palavra de Deus diz que quando Saul viu que Davi, o povo, já estava obedecendo, ovacionando Davi, porque Davi fazia tudo segundo a vontade de Deus, não a vontade do rei, mas segundo a vontade de Deus. Saul começou a se levantar contra Davi. E a palavra de Deus diz que Saul, quando ele já estava perturbado, sabe por quê, igreja? Porque aquele que sai da direção de Deus, ele perde a presença do Espírito Santo, ele perde a consciência de Deus, ele perde o agir de Deus, aleluia. Então tudo que Saul fazia, como a irmã Neuza falou aqui, tudo que Saul já fazia, ele não estava fazendo mais na direção de Deus, ele estava fazendo na sua própria direção. E o homem e a mulher, quando sai da direção de Deus, pode ter certeza que da mesma maneira que Saul perdeu a cabeça, esse homem e essa mulher também perderá a presença de Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz, lá em Samuel, que quando o Saul ficou tão perturbado que Davi estava crescendo perante as ovelhas que ele seguia, que seguiam Davi. Ele falou assim: eu vou procurar Davi, porque Davi já teve que se esconder, Davi teve que fugir para lá, para aquela caverna de Adulão, e lá com Davi já estavam os seus soldados, e Saul estava tão preocupado, porque sabia que ele já não tinha mais a presença de Deus, mas ele sabia que quem guiava Davi era o próprio Deus, aleluia. E ele falou assim: eu vou tomar, eu vou espremer, eu vou tirar a última gota de sangue de Davi. Mas veja bem, igreja, Davi em nenhum momento ele quis ser o que era Saul. Ele em nenhum momento ele ambiciou o reinado de Saul. Davi em nenhum momento ele quis passar a perna em Saul. Davi em nenhum momento ele falou: já que ele não presta, mas já que Deus rejeitou ele, eu vou ali, vou matar Saul. Não, Davi falou assim: ó Senhor, livra-me, Pai, dos meus inimigos, Senhor, porque eu confio em Ti, que o Senhor pode me livrar dos meus inimigos. E o Senhor vem nos ensinar essa noite, que para você ser um Davi, um homem segundo o coração de Deus, e mais assim, muitas pessoas não entendem, porque Davi era como eu e você, pessoa que podia pecar como ele pecou, mas veja bem, Deus perdoou Davi e ainda o chamou segundo o meu coração, aleluia. Sabe por que Deus fez isso, igreja? Porque além dele ser um homem chamado por Deus, um homem que era totalmente humilde, porque o governo, a unção de rei nunca subiu a cabeça de Davi. A unção de rei, pelo contrário, ele poderia sim sentar no trono, mas ele continuou sendo aquele menino que conduzia as ovelhas do seu pai. Ele queria fazer o certo, ele não queria ser como Saul, ele queria fazer o certo. E a palavra de Deus diz que quando Davi fala assim: guia-me, Senhor, na tua verdade. O que ele estava falando? Senhor, eu não quero fazer aquilo que eu penso. Eu não quero fazer, Senhor, aquilo que está no meu coração, mas eu quero obedecer o Senhor e quero fazer segundo a tua verdade e segundo a tua vontade, ó Pai. E muitos estão se perdendo por achar que a vontade dele que impera não é a vontade. Não é mais a minha vontade, não é a vontade da igreja, mas é a vontade do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aleluia. E Deus está nos despertando esta noite, sabe para quê, igreja? Para nós termos estabilidade como Davi tinha. Termos confiabilidade como Davi tinha, e Deus tinha em Davi.
Deus quer que a igreja dele seja firme. Deus quer que a igreja dele seja permanente. Deus quer que nós estabelecemos a verdade, doa a quem doer. Não importa o que nós estamos passando, mas importa aquilo que Deus quer que nós façamos, aleluia. Deus quer que nós estejamos firmes na presença dEle. Maior ainda, igreja, Davi, ele tinha credibilidade com Deus, porque ele era reto, porque ele era justo, ele não fazia nada, igreja, antes, sem pedir a autorização de Deus, aleluia, glória a Deus. Davi era um homem reto, íntegro, ele tinha um caráter do próprio Deus, tanto é que Deus falou que ele tinha o coração segundo Deus. Davi, ele tinha a mente voltada para o povo e para o que Deus queria para o povo. Foi falado aqui, se nós obedecermos a Deus, nós comeremos o melhor dessa terra, aleluia. Se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, a igreja de Deus, ela não tem a necessidade de estar grande ou cheia, mas se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, quando a trombeta tocar a igreja, nós subiremos porque obedecemos, aleluia. Então Deus quer que nós estejamos atentos, aleluia. Deus, Ele diz que Ele procura homens valorosos, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Deus procura homens valorosos. Abram as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 18, verso 21, aleluia. Glória a Deus. Quando Moisés, ele estava ali no meio, guiando aquele povo. Quando Moisés estava ali atribulado, quando Moisés, ele estava só e precisando de ajuda. Aí, Deus usou o sogro de Moisés, usou o Jetro, usou o Ur, para chegar em Moisés e falar assim, Moisés diz, Êxodo 18, 21, aleluia. E Deus está procurando isso aqui hoje, igreja, aleluia. Amém? Acharam? Êxodo 18, 21, olha só, que Deus falou, e tu, dentre todo o povo, falando para Moisés, procura homens capazes, homens tementes a Deus, ou seja, homens obedientes a Deus, homens de verdade, aleluia, que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Deus está falando, se tu simplesmente me obedeceres, tu não importa a quantidade, mas vocês serão maioria no meio do lobo e dos chacais, aleluia. Vocês serão maiorais, aleluia. Porque eu estarei contigo, para que julguem esse povo o tempo todo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e te levarão contigo, aleluia. Deus está procurando Davi de verdade, Deus está procurando nesses últimos tempos homens valorosos, homens tementes, aquilo que Deus fala, aleluia. Deus está procurando você nesta noite, aleluia. Deus quer que nós tenhamos a verdade dentro de nós, não a verdade humana, mas a verdade que vem do Deus sobrenatural, daquele que é, que era e que há de buscar a sua igreja, aleluia. E aí a gente imagina todas as lutas que Davi teve, tudo que ele passou. A palavra de Deus diz antes, no capítulo 23 do Salmo, diz assim, Davi falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia, porque ele cria naquele que o conduzia. E se você crê naquele Deus que te conduz, igreja, pense bem, tome a atitude de Davi esta noite, se volte enquanto é tempo, para que você não perca a sua cabeça como perdeu Saul, aleluia, porque quando nós estamos longe de Deus, nós só vamos dar cabeçadas como os bodes, aleluia. E veja bem, Davi cuidava das ovelhas, e Saul já estava tão perdido,
que ele estava dando cabeçada para tudo quanto é lugar, e ele não se achava mais lugar para ficar, aleluia, totalmente sem direção. Mas a igreja de Deus que teme e treme na presença do Deus Todo-Poderoso, ela continua, ela anda, ela continua ouvindo a voz do seu bom pastor, aleluia. A igreja não se desvia, porque ela tem os ouvidos sensíveis à voz do seu bom pastor, aleluia. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, ele diz no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você continuará no caminho, você não olhará para aquilo que está ao teu derredor, aleluia, porque o Senhor nos conduz, aleluia, glória a Deus. E abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 10 e 10, aleluia. Jeremias 10 e 10, aleluia. Glória a Deus, olha só o que o Senhor vem falar para nós essa noite. Jeremias 10, 10. Aleluia. Muitos já estão esquecendo, ouvindo vozes estranhas. Muitos já não conseguem mais discernir o que é Deus e o que é mundo. Muitos já não conseguem discernir mais o que é Deus e o que é o inimigo. Glória a Deus. Jeremias 10, 10 diz assim: mas o Senhor Deus é a verdade. Oh, glória! Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme toda a terra, e as nações não podem suportar a indignação de Deus. Aleluia! Oh, meu irmão, a palavra de Deus diz que nós podemos cair na mão do homem, nós saímos. Na mão de Satanás nós saímos. Mas quando caímos na mão do Deus Todo-Poderoso, meu irmão, aí a coisa fica mais estreita. Enquanto é tempo, meu irmão, você que está nos ouvindo, comece a buscar mais ao Senhor e ouvir mais a voz do Senhor. E para terminar, para que nós entendamos o que é obedecer a Deus. E nós cansamos até, né? A gente cansa de falar, obedeça a Deus, obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, obedeça o que Deus fala. Mas lá em Tiago, acho que é capítulo 4, verso 7, se eu não me engano, diz assim: sujeitai-vos a Deus, aleluia, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só o que Deus está falando. Não é assim, pastor Daniel? Não é assim, presbítero? Deus está falando assim, ó: se você não me sujeitar, se você não se sujeitar a mim, o diabo ainda usará a tua vida contra você mesmo. Estou certa ou estou errada? Se nós não nos sujeitarmos a Deus e a sua palavra, se nós não permanecermos em Deus e na sua palavra, o diabo usará nós mesmos contra nós mesmos. Não é assim que diz a palavra? E aí ele continua no outro verso de Tiago 4, 8, ele diz assim, ó: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, aleluia. Ele te livrará. Não é assim que ele diz? E 4:9, o que ele continua dizendo? Oh, Deus. Oh, Deus Santo. Oh, meu irmão. Aleluia. Sinta a vossa miséria. Olha o que Deus fala para mim, para você que está nos ouvindo. Sinta a tua miséria. Sinta aquilo que você está passando, aleluia. Mas ele disse, se você se voltar para ele, não é assim que diz a palavra? Se você voltar para ele mesmo nas tribulações, o que ele vai fazer? Ele vai transformar suas misérias em alegrias, aleluia. É tempo de nós nos sujeitarmos a Deus. Não sujeitar a homem, mas se sujeitar a Deus. Porque se nós não sujeitarmos a Deus, o diabo vai imperar em nossas vidas. É tempo da igreja despertar. É tempo de você que está nos ouvindo. Talvez você está ouvindo tantas vozes, menos a de Deus. Mas ainda é tempo de você se voltar para Deus e começar a ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia. Deus está falando conosco, igreja, ainda. Deus ainda é misericordioso. Ele ainda fala, aleluia, com o seu povo. Mas não queira cair na mão de Deus, aleluia.
Ele diz assim, para mim terminar, acho que é lá em Romanos, ele diz assim, ó, que essa nossa momentânea tribulação, não se compara àquilo que Ele tem feito para nós, o que Ele já planejou para nós, igreja, porque será glória de Deus, aleluia. Não se compara, isso que nós passamos aqui não se compara, o que Deus tem preparado para nós, aleluia. É tempo de ouvirmos a voz de Deus, aleluia. É tempo de sermos como Davi, clamar a Deus para nos livrar de nós mesmos, dos nossos inimigos, para que nós possamos ser firmes, constantes na presença de Deus e na casa do Pai. Aleluia. Lembra, igreja, vocês se lembram? Quando Jesus estava andando na Galileia, que Jesus chegou em Jerusalém. Quando ele chegou ali, já foram se apresentando para ele os fariseus, aqueles que conheciam a lei, mas não praticavam a lei. Jesus entrou ali em Jerusalém, e a palavra de Deus diz que ele entrou no templo, não é assim? E quando ele entrou no templo, ele viu que o homem estava fazendo dentro do templo. Nesta noite eu profetizo que nós faremos segundo a vontade de Deus dentro deste lugar. E esse lugar será chamado Casa do Pão, Casa de Oração, aleluia. E Jesus chegou ali e começou a derrubar tudo e falava assim: o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Deus está falando, é tempo de nós nos sujeitarmos a Ele e vivermos a extraordinário sobrenatural que Ele tem para nós, aleluia. É tempo de nós obedecermos a palavra e vivermos a palavra, para que nós possamos ter as beneficências de Deus ainda nesse tempo que se chama hoje, igreja. Que eu, nesta noite, eu profetizo sobre cada vida. Nesta noite, eu profetizo sobre a vida daqueles que aqui estão, daqueles que estão em casa, daqueles que estão achando que se perderam, mas eu profetizo que a palavra de Deus vai entrar como chama de fogo. Eu profetizo que tudo aquilo que está te levando para o cativeiro, que tudo aquilo que está te prendendo, será solto agora, no nome de Jesus Cristo, aleluia. E você testemunhará que é melhor obedecer do que sacrificar, aleluia. Vamos ficar em pé, igreja, aleluia, para a honra e a glória do Senhor, porque Deus é bom, igreja. Nós é que não sabemos, nós que não sabemos aquilo que Deus quer fazer para nós, e muitas vezes sofremos por não ouvirmos a voz do Senhor, não meditarmos na palavra do Senhor, acharmos tudo o que queremos, mas não estamos debaixo da graça do Pai, aleluia. Mas que o Senhor possa ainda falar contigo. Aleluia. Verdade. Vai se perder. Glória a Deus. Você ouviu aí? Não saia do aprisco. Porque o aprisco, o próprio pastor está cuidando. E se sair do aprisco, você vai ficar vulnerável e vai ser sujeito do inimigo. Você vai estar abrindo a porta para o inimigo. Mas o Senhor nesta noite, como foi dito aqui pela diaconisa Neuza, não saia do aprisco. Porque o aprisco ainda tem o pastor que cuida de você, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oremos em nome de Jesus, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos a Ti e sabemos que o Senhor é o mesmo, Pai. Ó Pai querido, e nós nos colocamos, Senhor, nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Senhor, guarda, alcança aquele que está triste, oprimido. Senhor, aquele que Satanás está fazendo força, fazendo redemoinho em suas casas, ó Pai. Pai querido, livra dos ataques do inimigo, ó Pai. Ó Senhor, ensina que eles sejam sujeitos a Ti, ó Pai. Que eles possam ouvir a Tua voz, ó Pai. Que eles possam estar debaixo da Tua graça, ó Pai, aleluia.
Ó Deus querido, visita o cansado, o oprimido. Pai querido, caia por terra todo mal, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, ó Pai. Blinda a tua igreja, blinda o teu povo, Pai. Cerca, se aprisco, ó Senhor. Guarda as tuas ovelhas, meu Pai. Separa os bodes, ó Pai, mas guarda as suas ovelhas, Senhor. Ó Pai querido, nós aprendemos a lição, porque sabemos, Pai, que quando nós clamamos a Ti, o Senhor nos ouve, o Senhor nos blinda contra os ataques de Satanás, ó Pai. Nesta noite, Senhor, guia nossos passos como o Senhor fez com Davi. Faz-nos, Senhor, segundo o Teu coração, ó Pai. Guia nossos passos a cada momento, Pai. Guarda o Seu aprisco, Senhor. Derrama a Tua graça sobre o Teu aprisco, ó Pai. E assim nós Te agradecemos e louvamos no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, ó Pai. E assim eu Te agradeço, Te louvo, em nome do Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. E toda a igreja diga. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a pastora poderosamente. Cada dia mais o Senhor vem usar poderosamente a vida da senhora em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vamos sair daqui agora com essa palavra abençoada. Palavra que o Senhor colocou no coração da pastora e trouxe para todos nós. Vocês também que estão ouvindo, seja obediente. Não seja igual Saul. Seja igual Davi. Obedeça. E uma palavra: não saia do aprisco. É Deus que está falando. Deus usou a nossa irmã para falar: não saia do aprisco. Porque se você sair do aprisco da vontade do Senhor, da proteção do Senhor, nós podemos se dar mal. Então fica nessa noite, fica com essa palavra, irmão. Pelo amor de Deus, não saia do aprisco do Senhor. Porque quando nós estamos no aprisco do Senhor, nós estamos sendo guardados por Ele. Porque Ele é o nosso guia. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso pastor. E nada vamos faltar. Amém? Eu também. Sim, em nome de Jesus. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Não saia. Não saia do aprisco do Senhor. Porque você pode se dar mal. Essa é a palavra. Então fica com essa palavra, irmão. Não saia do aprisco do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Presbítero Eliton. Deus abençoe. E por essa mensagem gloriosa. Vocês lembram do filho pródigo? É a mesma coisa do aprisco. O pródigo saiu, o que aconteceu com ele? Saiu sem direção, né? E sem direção só tem consequências graves. Como já foi dito, dentro do aprisco tem proteção, tem alimento, tudo. Fora do aprisco tem lobo, fora do aprisco tem urso e fora do aprisco tem leão. Sem contar o frio, sede e fome. E choro, lágrimas e tristeza. A gente não pode segurar ninguém que queira sair fora do aprisco. Não podemos. Não queremos, mas também não podemos segurar na marra. Mas se sair por conta própria do aprisco, infelizmente, a verdade é essa: vai pagar um preço, vai sofrer, vai ter consequências e depois não adianta reclamar. Porque o texto que foi lido diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Mas é impossível resistir o diabo se não se sujeitar a Deus. Se não estiver submisso a Deus, sujeitar a Ele, pode orar, pode gritar, pode jejuar, pode cuspir fogo pela boca, pode ficar 5 horas de joelho, pode fazer vigília o dia inteiro, não resolve. Se não se sujeitar a Deus, não resolve. Não é assim? Então que Deus abençoe a todos. Vamos ficar com essa mensagem, com essa palavra e com as mensagens que também ouvimos anteriormente. E vamos fazer como Davi. Irreconhecível pela vista humana, mas reconhecido por Deus. Amém? E vamos fazer a obra do Senhor com alegria,
Vamos cuidar daqueles que, aliás, aqueles que querem realmente trabalhar na obra de Deus e ser um obreiro na casa de Deus, esses que dedicarem e demonstrar realmente vontade, a gente vai dar todo o apoio, toda a assistência, todo o incentivo. Mas aqueles que não querem, a gente não vai forçar mais, a gente vai largar de mão, não vamos dar mais apoio, não vamos dar mais incentivo para aqueles que fingem querer e não querem. Mas aqueles que estão aqui firmes, querem trabalhar, a gente vai dar todo o apoio para crescer, em nome de Jesus. Amém? Já foi orado? Então estende as vossas mãos para cá. E se o Senhor Jesus não voltar até sexta-feira, depois da manhã, estaremos aqui. Amém? Mas se Ele voltar, nos encontraremos na glória, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.